Oi, gente, bora entender como as casas astrológicas funcionam nos signos. Então, a gente vai ter 12 casas, né, como eu havia dito. A casa 1 é a casa do ascendente. O signo que rege o ascendente é o signo de Áries. E as características dessa casa, na verdade, ela mostra os aspectos que a gente tem, mas principalmente depois dos 28 anos. Lembra que no vídeo anterior eu falei, no vídeo que eu falo sobre os planetas, eu expliquei que quando a gente tem o retorno de Saturno, que Saturno vai estar no exato momento em que ele estava quando a gente nasceu, né? Tá aqui ó, o nosso Saturno. Depois de 28 anos ele volta e vem parar no mesmo grau que ele estava. Então, esse Saturno aqui estava 21 graus em peixes, daqui 28 anos ele volta a estar no mesmo lugarzinho, né? Então, por isso que às vezes as pessoas mudam, né? Que o pessoal fala assim que depois dos 28 anos a gente passa a ter mais características do ascendente. Então, essa casa 1 é o ascendente e vai mostrar a nossa personalidade, principalmente depois dos 28 anos. No nosso exemplo, o ascendente dessa pessoa fictícia aqui que eu inventei, ele está no signo de Libra, tá vendo? Se a gente olhar aqui no nosso quadradinho, ó, o ascendente em Libra a 19 graus. Ó, tá vendo que o signo está dentro desse intervalo aqui, que são 30 graus, ó, 5, 10, 15, 20, tá vendo? Um pouquinho antes do 20. Faz sentido, né? Libra a 19 graus. Aí, a gente vai olhar a casa 2, ela vai estar relacionada ao dinheiro, e o arquétipo dela, né, o signo regente é o signo de touro, e ela fala sobre a forma com a qual a gente procura ganhar dinheiro e como a gente lida com os ganhos materiais. A casa 3 é a casa dos nossos irmãos, está relacionada a gêmeos. Faz sentido, né? O signo de gêmeos são irmãos. Mas não é só os irmãos, não, viu? Pode estar relacionado a tios, primos, são os outros parentes, mas principalmente irmãos. E ela vai mostrar o tipo de irmão que a gente é ou como a gente lida com os irmãos, se a gente tiver irmãos, né? A casa 4 é a casa dos pais, o signo regente dela é câncer e ela mostra a forma como a gente lida com os pais ou o tipo de pai e mãe que a gente é. A casa 5 ela tem a ver com os filhos ou com o lazer, o signo que rege é leão, e ela mostra a forma como a gente lida com os nossos filhos e como a gente se diverte, qual a importância que a gente dá para isso. A casa 6 é a casa da rotina e da saúde. O regente dela é virgem, e ela mostra a forma como a gente lida com a nossa saúde, com a nossa rotina e o que a gente dá de importância para isso. A casa 7 é a casa dos relacionamentos, é a casa de Libra, do signo de Libra, né? E ela mostra como a gente lida com os nossos relacionamentos. A casa 8 é a casa da morte, da sexualidade, é a casa de Escorpião, e ela mostra como a gente lida com a morte, com a sexualidade, com o nosso inconsciente e com os finais de ciclos, né, com as transformações que a gente tem que passar. A casa 9 é a casa da filosofia e das viagens, ela é a regente do signo de Sagitário, e ela mostra o tipo de viagem que a gente gosta de fazer, né? Se é viagem cultural, viagem de aventura, viagem para compras, que a gente gosta de, como a gente gosta de viajar. E os assuntos filosóficos que nos interessam também. A casa 10 é sempre a casa da carreira, é a casa de Capricórnio e ela mostra quais são as melhores carreiras para a gente. A casa 11 é a casa das amizades, da comunidade, é a casa de Aquário e ela mostra o tipo de ideologia que a gente tem e a forma como a gente luta por nossos ideais. E a casa 12 é a casa da espiritualidade ou da missão. Algumas pessoas chamam essa casa de casa dos inimigos ocultos. E é a casa de peixes, e ela mostra a relação que a gente tem com a espiritualidade, o tipo de missão que nos sentimos atraídos. E algumas pessoas dizem que ali também mostra, né, se tiver alguma coisa nessa casa, pode indicar o tipo de inimigo oculto que a gente tem. Aí, para ficar mais claro, eu vou explicar o signo dentro da casa aqui, lendo o mapa astral. Então, a gente pode começar aqui com o Sol em Gêmeos na casa 8. Então, a gente pode pensar o signo como o que, o planeta como e a casa onde.
Então, o que o signo de Gêmeos faz no Sol, né? O Sol, como o Sol se manifesta no signo de Gêmeos? O Sol se manifesta na nossa personalidade exterior, ela vai se manifestar aos moldes de Gêmeos, né? Então, aquela, eu até já falei lá no outro vídeo, é a pessoa que gosta do 8 de 80, que gosta de estudar, que gosta de expressar as opiniões, de buscar novos conhecimentos, mas onde principalmente? Principalmente na casa 8. Então, os assuntos que essa pessoa gosta de procurar, de saber sobre as opiniões opostas, é na casa da sexualidade ou da morte. Então, a pessoa de Gêmeos, né, que são em Gêmeos, que se interessa por questões de sexualidade, de morte, questões inconscientes, né? Então, é assim que a gente vai ler o nosso mapa astral, né? Como e onde, né? O planeta como, ela gosta de procurar saber aos moldes de Gêmeos, ou seja, saber sobre os opostos, onde, ou na casa, né? A casa é onde, então, principalmente nas questões relacionadas à sexualidade e morte. O nosso próximo planeta, a Lua, a gente olha a Lua aqui, rege as nossas emoções, aos moldes de leão, como eu já disse, né? Como a pessoa gosta de expressar as suas emoções. Aos moldes de leão, sendo o centro das atenções, sendo o líder, ela tem essa necessidade. Principalmente onde isso mais se expressa? Na casa 10, que é a casa da carreira. Então, no trabalho, é uma pessoa que, para ela se sentir bem, ela precisa se sentir a líder. Tá vendo como isso começa a fazer sentido? Mercúrio na casa 11. Não, Mercúrio em touro, né? Mercúrio, cadê Mercúrio? Mercúrio em touro, tá na casa 7. Mercúrio, né, o deus mensageiro, vai reger a forma como a gente se comunica. Ele vai se comunicar aos moldes de touro, fazendo aquele um pensamento concreto, passo a passo, construindo tudo bonitinho, principalmente na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né? Então, onde esse Mercúrio costuma ter mais ênfase, onde a pessoa costuma se comunicar no passo a passo, principalmente nos relacionamentos, né? Seja tanto um relacionamento amoroso ou qualquer outro tipo de relacionamento. Então, Mercúrio, a pessoa, principalmente relacionamento amoroso, mas pode ser também relacionamento no serviço, pai e mãe. A pessoa vai ter vai conseguir construir o pensamento, se comunicar aos moldes de touro. Vênus, né? A nossa Vênus está em Gêmeos também, na casa 9. Então, a Vênus em Gêmeos, como essa Gêmeos se comporta? Ela se comporta aquela coisa que eu falei lá no outro vídeo, gostando de opostos, né? O interesse dela é sempre por opostos, mas onde principalmente ela busca as paquerinhas dela? Na casa 9, viajando. Então, a pessoa que gosta de encontrar paqueras, né? Gosta de procurar o amor em viagens ou pessoas que se interessem pela mesma filosofia que ela, né? Que a casa 9 é a casa da viagem e da filosofia. Marte. Marte está em Leão, na casa 11. Então, como a pessoa vai brigar pelos ideais aos moldes leoninos, né? Sendo líder, principalmente na casa 11, que é a casa das amizades e da comunidade, né? Que é a casa de Aquário, são as questões que Aquário se interessa, que é a amizade e comunidade. Então, essa pessoa aqui, ela luta principalmente por questões sociais ou por amigos. Aí ela vai lá e luta aos moldes de leão. Júpiter em peixes na casa... Cadê? Júpiter em peixes na casa 6. A casa 6 é a casa da rotina e da saúde. Júpiter, onde ele está, ele expande a energia, né? Então, essa pessoa aqui, ela tem facilidade com as questões de saúde e de rotina, né? Onde ela tem mais facilidade para expressar o Júpiter dela, mais na casa 6. O Saturno dela também está na casa 6, então Saturno ele vai, é o que ela cobra, né? O que Saturno vem
ensinar o que a gente precisa aprender. A gente precisa aprender, né? Quer dizer, a gente aqui no caso, essa pessoa fictícia, ela precisa aprender as questões de peixes, principalmente na casa 6. Então, ter a intuição e a emoção, principalmente em relação à rotina e à saúde. Aí, Urano, Netuno, Plutão são planetas geracionais, né? Então, Urano em Aquário, cadê Aquário? Aqui. Urano em Aquário na casa 5, então a questão da revolução, né, que Urano, ele... Ah, mas aqui é a geração, já não é mais tanto a pessoa, mas o contexto social no qual ela está. O Urano vai querer revolucionar as questões sociais, onde principalmente? Na casa dos filhos e da diversão. Então, talvez a forma como as pessoas tinham filho lá na época. Netuno, que é a questão das intuições, né? Das ilusões. Netuno está em Câncer, cadê Câncer? Netuno em Câncer na casa 10. Então, essa geração tinha muita ilusão emocional, né? Tinha muita ilusão em relação à carreira. E Plutão, que é aquela coisa já da transformação, que está querendo buscar uma outra coisa, em Áries, na casa 6. Tá aqui Plutão, Áries, na casa 6, então o novo impulso, né, a nova transformação que essa geração buscava era principalmente em relação à saúde e à rotina, porque tá aqui na casa 6. Então, gente, acho que é isso a questão das casas e mapas, acho que vocês, uma leitura rápida só para vocês entenderem. É legal vocês sempre darem uma olhada nessa tabelinha aqui, quem está começando, porque isso ajuda a entender bastante a energia do signo. O próximo vídeo vai ser sobre os aspectos aqui, ó, sextil, quadratura, trígono, e eu deixo a descrição aqui embaixo no vídeo, é só clicar, tá bom? Espero que tenham gostado.